Mai Tai, queres um Mai Tai? Mai Tai. É uma Há o Mai Tai e bebida. há o Muay Thai, Muay que Thai. é porrada. É porrada, eu estava a Mas falar há da. de- Muay Thai. Muay Thai é um cocktail. É um cocktail. Ok. Estava a falar da porrada mesmo. Moá. E depois há a minha gravata em inglês. Mai Tai. Mai Tai. Uau! Estupidez. Tan, tan. Olha! Olha, Ana Marca mexer-se devagarinho. Sim, em frames. Tirim, tirim. Gosta desta música? Muito. Incrível, já que está a ti dos seus filmes. Neste dia estamos em 1968 e morri em Nova Iorque. Ah, sim. Bom. Nova Iorque, capital do mundo moderno. Aos 62 anos, o inventor americano Chester Carlson. Que inventou ele? Das Carlsons. Ah, claro. E a Chester Field. Que era dele. Ah, muito Tabaco bem. Carlsons. Muito bem. Vamos saber o que ele inventou. O Chester nasceu em 1900. Chester, não é como vocês dizem lá na América? Vocês. Já exato, passa a agora representar. já, exato. Tenho um visto especial, já sou de lá. Passas mais tempo na América hoje em dia. do Ah, que isso em é Portugal. verdade. No ano passado, mais que nos Açores. Mais do que nos Açores, é verdade. Os Açores é Enfim, vendido. Já é. É uma Vende fazem bem, esta ok. coisa do. Não Chester. vamos invadir, mas também Sim, não precisamos sim. invadir. Isto é americano. Claro. Chester nasceu em 1906 em Seattle. Ah, Seattle. bom, Capital sim. do grunge. Nunca. Já estive quase que fui lá em tempos entrevistar os Pearl Jam. Só que Acho- depois fui a Londres. Oh. Porque eles depois lá dar um Por acaso concerto. eu acho que como cidade não deve ser muito. Pois bonita, Não, deve ser não, muito cheio de- Industrial. Tem a sua história, é universitária e industrial. E madeireira, assim, a indústria da madeira. É Coimbra. também muito grande. É, olha, tiraste umas palavras da boca. É Aveiro, pai. O que também não é fácil. O que também não é fácil. Ah, sim, eu nasci em Será Seattle, Aveiro? também, Ah. sim, sim. Por uma série de reviravoltas que incluíram uma passagem pelo México. Os pais vão assim ao México. Só que ficam pobrezinhos, né? Lá, foram se fazer ao México qualquer coisa que não podia. É peyote. Foram fazer peyote. Pois. Ah, pois. Foram fazer um retiro da ayahuasca, que era para ser um fim de semana, e depois, entretanto, já era 1997. Eles não lá estavam. E ele começa a trabalhar muito cedo para ajudar com as contas, mesmo cedo, tipo 10 anos, não é? Começou, depois também apanhamos a Grande Depressão, que a gente já fala, não é? Bem, nem saía de casa. Lá está. Quando tinha mais ou menos 10 anos, vai receber de uma tia um presente que, de certa maneira, lhe vai mudar a vida, que era uma máquina de escrever. Uau. Ele era fascinado com estas coisas, não é? Até ficou um bocado irritado de ser uma máquina para crianças. Disse assim, não, eu queria daquelas... Tinha 10 anos. Claro. Daquelas grandes, não sei o quê. Treca, treca, Era uma treca. Magalhães da altura Era das uma máquinas Magalhães, de escrever. É verdade. Depois, lá no liceu, ele vai se apaixonar também por física. É um gajo muito particular. E química, e o caraças. E resolve fazer uma revista, tem pai, 14 anos, para cientistas amadores. Miúdos como ele também gostavam de física e de química. Não acho Epá, isto isto é tão Uau, bonito, isso é tão bonito. querido. Aos 10 anos. Aqui já tinha 14, sim, Ok, mas ok, 12, ok. 13. sim. Um fetiche. Então lá faz aquilo, uma revista, porque eu penso assim, se calhar há outros miúdos como eu que também acham graça a isto e fazia a revista. Ora, agora, claro, era preciso reproduzir a revista, não é? Eles que faziam lá na maquinazinho dele, e agora como é que eu faço isto? E então compra Era ir uma ao máquina. centro de cópias. Pois, só que não havia nada dessas Não, coisas, não é? E então ele compra uma máquina antiga, uma gráfica, que havia o género de fazer. Sim, era uma coisa chamada mimeografia, sabem? Ou seja, aquilo no fundo é uma espécie de stencil. Não é uma ok. espécie, é mesmo. É um stencil e depois tens uma prensa que passa. Pronto, um processo muito demorado mesmo e muito mecânico. Totalmente muito, manual, não é? totalmente Na, manual, na sim, finalidade da tudo coisa. péssimo, Assim. sim. Havia depois umas invenções. E estamos já no século XX. Mas não é? por isso é que estava à venda também, não é? Pois, claro. Mas não havia muito mais sofisticado do que isto. Pois. Não havia muito mais sofisticado do que isto. Mas fica-lhe aquela ideia a bailar no espírito. Entretanto, com muito esforço, ele consegue estudar engenharia, encontra uns empregos que são uma chatice lá na área da engenharia, e, entretanto, volta a dar de caras com o problema da tal reprodução de documentos. Porque lá na empresa, pronto, as empresas têm esse problema de 10 vezes uma circular para passar não sei onde. E havia 2 métodos nos escritórios. E estamos já no século XX, como eu disse, não é? Imagina, se ele nasceu em 1906, para trabalhar nesta altura, estávamos quase nos anos 40, a tocar nos anos 40, não é? Havia o papel químico, que era preciso reescrever, as secretárias, sobretudo, faziam isto, mas fazias 2 de cada vez, não é? Claro. Não sei se chegava à terceira. Não deve, terceira já não cópia, se acho deve que não. ver, acho que não. Até era Cores que se chamava essa marca, que tem assim uma secretária da. Sim, da- com se capa, lembra? não é? Era com capa, Sim. Tinha assim uma Sei bem o que é, secretariazinha claro, claro. estilizada. Bom, mas isto é um tempo gigante, não é? Tens que bater à máquina e a máquina pode dizer assim: estás-me a bater, pá, estás-me a bater. Isso é assim. Mas eu conheço de algum lado. E a tal mimeografia, que é o tal stencil com a tinta a passar Aí, que demoradão. por buraco. Anos. Yeah. Anos.
anos. Isto para vir uma carta, primeiro que chegasse cá a carta. Pois, o aumento já foi aprovado, mas agora em princípio só em 1972. Então, é quando chegar a carta. Nada disto era suficientemente bom. E, claro, antes de falar do que é que ele acabou por inventar, vou só falar um bocadinho da história da impressão, se não vos fizer naturalmente muita impressão. Nós sabemos, não vamos ficar a saber, que a escrita foi inventada pelos sumérios, uma das primeiras civilizações, ficava na Mesopotâmia, onde hoje mais ou menos está o Iraque. Ou seja, é assim que acaba a pré-história e começa a história, porque a história é isso mesmo, quando começamos a registar para memória futura. Nós tivemos a sorte, já no século XX, de encontrar um número imenso de plaquinhas de argila, onde eles escreviam as coisinhas deles e que deixaram para estudar, ou seja, de repente conseguimos ver o mundo sumério, o mundo de quem inventou a escrita. É de lá que veio o primeiro código penal, o código de Hammurabi, talvez já tenham ouvido falar, o primeiro texto literário da história, a epopeia de Gilgamesh, que é o primeiro texto que é a história do grande dilúvio, que depois vai ser repescada pela Bíblia. Enfim, tudo isto lá temos. Como é que era feito? Impresso em plaquinhas de argila, eles lá gravavam e coziam, e portanto eram os documentos deles. Depois saltamos para a China, no século VII, já da nossa era, nasceram os blocos de madeira com caracteres para imprimir, portanto já parecido com aquilo que vai ser a prensa, não é? Eram blocos originalmente usados para estampar tecidos, e ainda são. Quem viaja pela Índia, por exemplo, vê estes ateliês feitos com... Tens um elefante e é feito com uma espécie de carimbo, e é assim que são feitos grande parte dos tecidos na Índia, por exemplo, e também na China, algumas coisas. Ano 1868 nasce o primeiro livro impresso da história. Tudo isto na China ainda, com os tais bloquinhos, estão a ver? São caracteres, portanto não são letras seguidas, são aqueles bonecos que eles usam, parece até umas aranhas. E... Que horror! Eu não sei como é que essas coisas Pois. Cruza-se-me o espírito e eu tenho de dizer que eu não vou dizer por ninguém. Sim, parece assim umas aranhas mal amareladas. Enfim, eles lá que se entendem. Não é uma civilização bem mais antiga que a nossa. Este modelo dos blocos de madeira vai sendo melhorado, não é? E vai-se criar uma prensa, ou seja, pôr as tintas, passar assim, chá, mas ainda completamente manual. E na Europa era tão manual que basicamente era escrita à mão, nem sequer tinha chegado aqui esta coisa. Eram os monges copistas, ninguém sabia ler e escrever, também não precisava, não é? E os monges copistas, tudo feito à mão. E é aqui que entra já no século XV um alemão incrível, Gutenberg, a quem devemos tanta coisa, claro, inventa a primeira prensa mecânica. Muito gira, por acaso, muito bem apanhada. É uma verdadeira revolução, porque vai acelerar todo o processo histórico, o processo de imprimir também. Começa-se a fazer livros, começa-se a aprender a ler e a escrever, as ideias começam a circular. É aqui que nascem verdadeiramente até quase o Renascimento, as revoluções que É uma vêm grande revolução tal e qual, no tal e mundo. qual. Porque democratiza o conhecimento, que era uma coisa guardada, as 7 chaves num convento, não é? Ou num rei, ou num édito real. Isto agora, de repente, todas essas porcarias que acabaram por mudar o mundo. Depois, todas as outras invenções seguintes são tentativas de melhorar a tal do Sr. Gutenberg. A litografia, a serigrafia, variações no mesmo tema, ali à volta. E aquilo que o nosso morto vai inventar, depois de muitas experiências e de quase incendiar por 2 vezes a sua casa e inventar na sua cozinha, é um processo incrível. Não é muito diferente do da fotografia, é uma coisa complicadíssima, eu não percebo bem, não é? Uns íons que passam uma luz roxa por cima, os íons são atraídos pelo sítio onde está e com tinta seca num tambor, estão a perceber? Pois. Puxa, chupa e aquilo aparece numa Aquilo começa a bater A logo. verdade é que aquilo sai por outra folha. E lá estava ele na cozinha dele, dia 22 de outubro de 1938, não estávamos nos anos 40, Uau! e este conseguiu fazer aquilo que sonhava desde miúdo, copiou a frase que tinha a data e depois dizia também a história, que era o bairro onde ele morava em Eu pensava que ele tinha Queens. ido imprimir o seu próprio rabo, que é um Por clássico. acaso era um clássico, é verdade. E chamou-lhe ele eletrofotografia. Ele tentou vender a ideia. Acreditem que durante 10 anos Ninguém tocou nisto. ele foi à IBM, eles dizem, isso não tem interesse nenhum. Foi à Marinha Americana, Marinha, deixa lá estar isso. Ai, meu Até Deus. que, é verdade, está quase a desistir, quando em 1946 a Alloyd aceita pegar na ideia, mas assim, temos que mudar o nome a isso. E vão-lhe chamar xerografia. 10 anos depois, no dia em que copiou pela primeira vez, 22 de outubro, mas agora de 48, é lançada a primeira máquina que se chamava Xerox, que é em Portugal, modelo 1, Xerox em inglês. Claro, falamos da fotocópia, tão simples quanto isso. Uau. É um sucesso, vai tomar conta da América. Depois, quem é mais antigo, talvez se lembre disto, junta-se a uma empresa europeia, Rank, e formam
Rank Xerox, ali, claro. claro. Mostra-me a tua Xerox, que era até que se dizia muito. Era uma uma frase da noite, não é? Na recorrente. Exatamente, continua a ser um Eu sucesso. grávida de 6 meses. Mostra-me a tua Xerox, digo-te aí quem és. E hoje em dia deixou o nosso morto muito rico. Imagina, inventou as fotocópias. Isto é uma revolução incrível. gigantesca, olhando para a história, claro. 10 Mas anos para fazer valer. ninguém percebia o que Cena era tão- sido aquilo. Ele decidiu-se, vou morrer pobre. E assim morreu mesmo. Porquê? Deu quase todo o dinheiro a várias causas, desde a proteção da vida selvagem ao budismo zen na Uau. América. Incrível. Uau. É verdade. E depois disso, morreu de um ataque cardíaco, é o que para veres o que é que Buda acha desse. Se queres saber o que é que Buda acha das tuas doações, vê a maneira como ele te matou. Não há ninguém no mundo inteiro, digo eu, que não tenha usado uma fotocópia. É giro ficar a saber que não caiu do céu, mas nasceu do espírito inventivo e da determinação de um homem que, deixa pelo menos que a gente saiba, não copiou a ideia de legar ninguém. O Chester Carson morreu faz hoje 55 anos.